Olá pessoal, hoje eu queria debater sobre homossexualidade, mais uma vez com vocês. Observem o seguinte: certa pessoa falou que a homossexualidade ela não é opcional. Vejamos o seguinte: para que possa explicar toda a situação, ele falou o seguinte: a orientação sexual é diferente do comportamento sexual, certo? Pode-se sentir atração por homens e nunca ficar com homens na vida. No caso do homossexual, que apenas sente atração. Ele cita a seguinte situação em que o homem pode namorar mulheres, ter filhos, família, mas sentir atração por homens. No caso, sendo homossexual, mas a atitude comportamental no sentido de fazer sexo já não é ativa. Ou a pessoa pode ser heterossexual, que se no caso se força a ficar com homens. No caso dos presos, que mantém relações sexuais com outros homens por falta de parceiras sexuais no presídio, não tornando o presidiário gay nem o familiar hétero, porque a orientação sexual está relacionada pelo fato de sentir ou deixar de sentir atração e não da maneira que se age na prática do sexo. Observamos nessa frase a orientação sexual é diferente do comportamento sexual, que ela está correta, certo? Independente do que a pessoa sinta, por exemplo, se é gay, não é obrigado o gay praticar o sexo. É exatamente o que o cristianismo ele apregoa, que a pessoa ela nasce, ela é homossexual, mas por abstinência sexual ou no caso por castidade, ela é convidada a ser casta no sentido de ser um homossexual, mas não praticar. Sempre deixando claro o seguinte, que Deus não condena o homossexual, muito pelo contrário. Assim como todos os outros tipos de pessoas, ele ama a todos por igual. Muitas vezes ele não aceita a prática da homossexualidade em si, como eu já devo ter falado em outros vídeos meus. Portanto, é exatamente perfeita essa afirmação de que a orientação sexual é diferente do comportamento. Até mesmo nesse sentido de que o homem pode ser casado, ter filhos, família, porém não manter relações sexuais com outro homem. Isso seria o certo que todos os homens que são homossexuais poderiam adotar como estilo de vida. É perfeitamente normal que um homem homossexual se sinta atraído por outros homens. Isso está na natureza dele. Lógico, ninguém vai criticar isso porque isso está com eles, nasceu com eles. Assim como o homem hétero sente atração por uma mulher e vice-versa, nada mais normal, perfeito do que possa acontecer. A diferença é como eu já falei, a questão da entrega no sentido sexual. Bem, vamos analisar aqui essa outra questão. O homem pode ser heterossexual e se forçar a ficar com homens. Vejamos, o que consiste a homossexualidade em si. Sabemos que há dois tipos de homossexuais. Os homossexuais ativos, no caso, o homem que age como, entre aspas, homem, e o homossexual ativo, passivo, que age como, no caso, se fosse uma mulher. Portanto, sabemos o seguinte: se o homem presidiário mantém relações sexuais com outro homem, ele não pode ser tido como heterossexual. Até porque uma das respostas seria perfeitamente clara e encaixada nesse outro argumento de que a orientação sexual
é completamente diferente do comportamento sexual. Porque se o homem é um heterossexual e tem um comportamento homossexual, isso é contraditório. Ele sendo heterossexual, jamais ele terá um comportamento heterossexual pura e simplesmente por satisfação do prazer. Isso não tem sentido. Isso é uma espécie de contradição da própria afirmação. Se fosse assim, então seria perfeitamente encaixado. Então a ideia de que o heterossexual ele vai se satisfazer sexualmente tendo relações anal, quer dizer, ele mesmo dando a bunda. No caso, não teria sentido. Ah, mas por que você diz isso se ele é um heterossexual e se satisfaz apenas agindo ativamente, ele sendo heterossexual? Aí vem exatamente a questão dele ser. Aí vem exatamente a questão de existir o heterossexual, o homossexual ativo e o homossexual passivo. Por isso existe essa definição. Portanto, a partir do momento em que o homem mantém relações sexuais com o outro, ele deixa de ser heterossexual e passa a ser homossexual ativo. Exatamente confirmando essa questão de que há dois tipos de homossexuais, o ativo e o passivo. E o homem que se diz heterossexual, ele jamais sentirá vontade de ficar com outro homem apenas por satisfação do prazer. E a partir do momento, se ele mantém essa relação com outro homem, ele deixa de ser heterossexual e passa a ser homossexual ativo. Ora, mais uma vez eu vou dizer o seguinte: como é possível o homem ter um comportamento homossexual, no caso, manter relações sexuais com outro homem e se dizer hétero? Não pode. Ele se encaixa perfeitamente dentro do perfil do homossexual ativo, independente ou não da situação, exatamente como as situações faladas por essa pessoa. Pode aplicar a elas também essa mesma questão. Não é porque o preso ele sente vontade sexual e ele não tem com quem satisfazer que ele vá praticar sodomia. Isso não tem sentido. E se ele praticar, o sentido é exatamente isso que eu falei. Como é possível ter um comportamento opcional e ao mesmo tempo ser obrigado a ficar com homem, ser obrigado a ficar com a mulher? Veja, vamos encarar os fatos. Mais uma vez eu vou falar. Se o homem ele é heterossexual, sob hipótese nenhuma, ele sentirá desejo sexual com outro homem. Mas por que você pode falar, mais uma vez eu vou dizer, seria o mesmo que dizer que um heterossexual se satisfaria praticando coito anal. Isso é, ele sendo passivo. Não tem sentido. Agora, porque ele é ativo no caso do presidiário, apenas por praticar sexo para satisfação do prazer, ele, ele não é homossexual. Entendam bem o que eu quero dizer. A pessoa tem a denominação de heterossexual e por isso satisfaz-se com outro homem, mas não é homossexual. Apenas porque está sendo ativo, não. Por isso existe dois tipos de homossexual, o ativo e o passivo. Eu acredito que muitos dos homossexuais compreenderão o que eu estou dizendo e entenderão perfeitamente que isso é racional, que isso é óbvio. A partir do momento em que você tem uma ação
como transar com outro homem, seja de forma passiva ou ativa, através de satisfação de prazer próprio, por questões de abstinência, ele está sim se enquadrando na questão da homossexualidade. Agora, uma coisa é fato: se ele gostar e permanecer, ele será um homossexual praticante. É diferente dele não gostar e não permanecer, e daí não praticar mais. Então, ele pode sim, perfeitamente se enquadrar como sendo um heterossexual. Acontece a questão do gosto, certo? Muitas vezes a pessoa tem uma certa ideia de que você, por exemplo, é hétero, normal, perfeitamente normal. Mas a partir do momento em que você se depara com situações homossexuais, isso é, você é influenciado de alguma forma por vídeos, por algum tipo de situação em que possa te induzir a ter uma ação homossexual, e você de repente pode pura e simplesmente passar a entender que você pode se tornar homossexual por questão de opinião, por alguma coisa. Quer dizer, você existe as pessoas que já nasceram assim, mas é perfeitamente compreensível, sim. Assim como qualquer outra coisa que você detestava, por algum motivo você não gostava, ou simplesmente ignorava, de repente você pode passar a gostar, como uma música, por exemplo. Isso é normal, isso é do ser humano. Essa ideia de que nasceu hétero e por isso não pode se tornar homo, isso não existe. Como eu já falei, a partir do momento que você tem uma prática homossexual, independente se você é presidiário ou o que quer que seja, manteve relações sexuais com outro homem, ou a mulher, ou a mulher manteve relações sexuais com outro, então automaticamente já enquadra-se, sim, como sendo um homossexual. Queria eu poder dizer tudo novamente, mas eu acredito que a pessoa que possa estar assistindo esse vídeo e ouvindo minhas palavras possa entender perfeitamente o que eu quis dizer com elas. Não me julgar, procurar entender e refletir o que eu falei. Essa questão da pessoa escolher ser gay ou escolher ser hétero, isso não existe. É a mesma coisa de você dizer: eu escolhi nascer homem, escolhi nascer mulher. Não existe. Agora, eu estou falando na questão de escolher ser no sentido de que você nasceu assim. Eu estou falando nesse sentido, não no sentido de opção depois de que você já é grande e tem todo o seu entendimento como ser humano. Não estou falando nesse sentido, estou falando no sentido de que você nasceu assim, como sendo gay ou como sendo hétero. Seria equiparar a mesma questão de você falar: eu escolhi nascer homem ou escolhi nascer mulher. Isso não existe, certo? Por mais que um homem queira se parecer com mulher, queira ser uma mulher, imaginando ele que seria uma espécie de sonho ou realização por parte dele transformar-se em tal ser, uma vez que ela tem desejo por homens. Isso não quer dizer exatamente que o homem vai se tornar mulher. Não. Ele nasceu homem e até o último segundo da sua vida ele será um homem. Da mesma forma, a mulher. Isso é fato. Pode trocar sexo, pode fazer o que for, mas essencialmente ele nasceu homem. Pode vestir-se de mulher, pode ter aparência de mulher, mas essencialmente será